Esse é o filme Predador, Assassino de Assassinos. Que filmaço! O filme começa com uma menção do Codex Ioutia. Deve ser o livro de regras da espécie dos predadores. Nessa frase, ele dizia: vá além das estrelas e procure apenas pela presa mais poderosa de todas. Ela será seu troféu. Se torne o assassino de assassinos. Vemos uma nave alienígena chegando ao planeta Terra no ano 841. Um grupo de vikings estavam navegando. Eles eram liderados por essa mulher, Ursa. Ela e seu filho Anders estão ali, pois Ursa está em busca de vingança contra um outro clã. Todo o exército dela está pronto para o combate. Eles têm que eliminar os Krivits. E antes de começarem a batalha, Ursa fala para seu filho Anders que se ela perder a vida hoje, ele terá que vingá-la. Assim que chegam às terras da outra tribo, são recebidos por muitas flechas. Mas Ursa utiliza seu escudo já para salvar seu filho Anders. Essa primeira história é chamada de O Escudo. Depois de um longo e árduo combate, o exército de Ursa destruiu todo o exército dos Krivits. Sobrou apenas um homem. A própria Ursa, Valquíria dos Mares do Norte, vai interrogá-lo para saber onde está o líder de sua tribo. Esse líder é um homem chamado Zoran. Só que esse homem aí não vai falar nada para ela. E por isso Ursa não pode dar mole. Ela pega seu machado e o crava na árvore, acertando um pedaço do corpo daquele homem. Se ele não responder, ela vai penetrá-lo ainda mais. E como está sentindo muita dor, o homem acaba contando que Zoran construiu uma imensa fortaleza a leste desse lugar. Como já sabe o que quer, Ursa vai embora com seu exército e manda seu filho eliminar esse prisioneiro. O homem, entretanto, falou para o garoto que se ele fizer isso, não poderá entrar em Valhalla, pois eliminar um prisioneiro não é um ato de combate. Como Anders não teve coragem, Ursa simplesmente partiu o corpo deste homem com uma pancada de seu martelo. E enquanto isso acontecia, uma nave invisível sobrevoava o lugar. Durante a noite, antes de descansarem, Ursa vai contar para Anders o que aconteceu com o avô dele. Acontece que a tribo dela foi atacada no passado por aquele tal Zoran. O pai dela estava à beira da morte e Zoran se aproximou. A família dele tinha que aprender uma lição. E Zoran deu uma escolha para o pai da Ursa. Ou ele deixa sua filha eliminá-lo, ou o próprio Zoran irá eliminá-la na frente dele. Sem outra escolha, o pai de Ursa colocou uma adaga nas mãos dela e a fez prometer que iria vingá-lo. Em seguida, empurrou sua mão e ela o eliminou. Zoran então foi embora. E Ursa diz para seu filho Anders que naquele dia, algo nasceu dentro dela, um monstro. E esse monstro tem suas garras presas em seu coração. Só existe um jeito de eliminar esse monstro: tirando a vida do Zoran. No dia seguinte, então, todos foram até a fortaleza do próprio Zoran. Ursa tinha apenas um único plano: invadir o lugar pelo portão da frente. Com seus 2 escudos, ela chegou deslacerando todos os soldados do Zoran. A mulher é extremamente poderosa no combate. Ela luta e se movimenta de maneira extremamente veloz. Os soldados não têm a menor chance contra ela. Mas como são muitos, chega uma hora que Ursa é completamente cercada. Só que seus soldados apareceram para ajudá-la, junto do Anders. Agora sim, juntos derrotaram mais vários soldados e fizeram uma espécie de torre cair sobre outros. Ursa vai direto em direção ao lugar onde Zoran está se escondendo. Com a ajuda de seus soldados, ela chega até o portão com facilidade. Ela utilizou seu escudo para manter as portas abertas. E assim que entrou, empurrou o último guarda-costas contra seu escudo, removendo sua cabeça. Agora, sobrou apenas o Zoran. Ao longe, o predador observava tudo, invisível. Ursa diz para Zoran que seu nome é Ursa, filha de Einar, e está ali para vingar seu pai. Mas o Zoran nem sabe quem é ela. A mulher insiste, e aí finalmente Zoran se lembra. E diz para ela que foi ela mesma que eliminou seu próprio pai. Qualquer criança decente daquela tribo teria tentado lutar contra Zoran, mesmo que isso significasse a morte. Ela tinha medo e tem medo até hoje. O pai dela deve ter vergonha de tanta fraqueza.
E de repente, a cabeça do Zoran foi removida. Quem fez isso foi o próprio Anders, filho da ursa. Em seguida, ele foi empurrado para longe por uma onda de choque. Era o próprio predador que apareceu ali na frente de todo mundo. Ele é um alienígena gigantesco. O primeiro dos soldados da ursa foi destruído com um único golpe. O segundo também. O terceiro também. A quarta conseguiu feri-lo, mas depois foi eliminada por seu próprio objeto letal. Vendo isso, Ursa partiu para cima do predador junto de seu último soldado. Mas o predador possuía um objeto letal em um de seus braços e o utilizou para eliminar o último soldado. Anders conseguiu arremessar sua lança contra o peito desse predador, mas não adiantou. Vendo que iria eliminar seu filho, Ursa partiu para cima do monstro e lhe deu muitos golpes com seus escudos. Ursa viu um discreto escudo no pé do predador. Anders ficou preso embaixo dos escombros do lugar que estavam começando a cair, e o predador efetuou um disparo contra a ursa, só que ela conseguiu se defender com seus escudos. A mulher foi empurrada para o lado de fora e acabou caindo do penhasco no lago congelado. Por sorte, encontrou um lugar para respirar e o predador chegou. Ele possui uma visão térmica graças à sua máscara e não conseguiu encontrá-la, pois embaixo da água congelada ela estava completamente fria. Ursa conseguiu sair sem que o predador a visse. Depois conseguiu pegá-lo pelas costas com a âncora de um dos navios ali. Ela amarrou a corrente no braço dele e depois o chamou para atacá-la. Em seguida, ela quebrou o gelo com seu escudo e os dois caíram na água. O predador está preso pela âncora. Ursa tentou nadar para escapar, mas não conseguiu. O predador a puxou e os dois continuaram no combate. Ela, entretanto, foi extremamente esperta, conseguiu engatilhar o objeto de tal dele e fazê-lo atirar contra ela. Só que Ursa se defendia com o escudo e foi empurrada para fora do gelo, enquanto o predador se empurrou para cima da âncora e perdeu a vida. Ursa é extremamente poderosa e voltou para checar seu filho. Ele perguntou se ela derrotou o monstro e depois perdeu a vida. Na cena seguinte, Ursa está em um lugar diferente com uma espécie de coleira em seu pescoço e tem um outro homem ali. A próxima história é a história desse homem. Folhas crescem juntas na árvore, mas quando caem, elas caem sozinhas. Vemos então dois jovens japoneses brincando com espadas de madeira no meio de diversas folhas. Eles faziam um barquinho de papel para brincar num rio ali perto, até que foram surpreendidos pela presença do pai deles, o Shogun daquela época. Esse é o Japão de 1609. O pai quer que os dois filhos batalhem pelo direito de se tornarem o próximo Shogun no futuro. Ele lhes deu uma espada para cada um e eles terão que batalhar até a morte. Um dos filhos, entretanto, se recusou a lutar contra o irmão. Só que o outro, muito olho grande e temendo a presença do pai, resolveu partir para cima de seu próprio irmão. O que não queria lutar teve que se defender, mas acabou sendo derrubado e recebeu um corte no rosto. Por causa disso, ele abandonou a família. Essa história se chama A Espada. 20 anos depois, o Shogun morreu e seu filho será decretado como um novo comandante do país. O outro irmão aguardou sua vida inteira por esse momento, treinando incansavelmente e se preparou para invadir o castelo. Um predador observava tudo das sombras. O irmão do rosto cortado chegou disfarçado em um pedaço de tronco e começou a destruir os soldados um a um. Ele escalou o muro enquanto era observado pelo predador e está entrando no castelo para eliminar seu irmão. Como foi visto por um dos guardas, ele teve que se apressar para impedi-lo de tocar o alarme, mas outros guardas iam aparecendo e ele tinha que combatê-los ao mesmo tempo, mostrando todas as suas habilidades ninja que ele treinou ao longo de sua vida inteira. Tudo isso, entretanto, foi em vão. Outro guarda em outra torre o viu e soou o alarme. Seu irmão, futuro Shogun, se preparou com seus guarda-costas, mas logo aprenderia que não seriam suficiente. O irmão do corte no rosto utilizou fumaça para se aproximar e derrotou todos os soldados. Ele se aproximou do lugar onde o pai costumava ficar e, depois de revelar sua identidade, foi combater seu próprio irmão. A luta entre os dois é impressionante. O irmão renegado quer vingança a qualquer custo e vai utilizar todas as suas técnicas ninjas para derrubar o irmão. O combate entre os dois vai parar no teto daquele lugar e parece que o Shogun não está se dando muito bem. Mesmo pegando toda a armadura do pai, não foi suficiente para derrotar o irmão. Ele foi encurralado na beira do prédio e agora sim o irmão obteve sua vingança. Ele queria apenas cortar o rosto do irmão também, mas infelizmente a varanda se partiu e o irmão caiu lá de cima. O ninja ficou em choque e foi nesse momento, depois de detectar o guerreiro mais poderoso, que o predador apareceu.
Ele partiu para cima do irmão ninja, que utilizou sua fumaça para escapar, e os outros soldados entraram naquele lugar. O predador removeu a cabeça de um com facilidade, depois atravessou o próximo com seu gancho e eliminou o outro com sua lança, que depois de penetrá-lo ainda o cortou ao meio. O irmão ninja observou tudo isso em escondido, mas não dá para se esconder de um predador com visão de calor. Invisível, o predador o atacou, mas o irmão conseguiu se desviar e sair correndo por ali. Ele vai deixar os soldados para distrair o predador, mas eles não significam nada. O monstro os derrota com facilidade e tenta usar um explosivo para eliminar o ninja, que por sorte foi parar do lado de fora e se segurou no telhado. Vendo que o predador estava acima procurando por ele, o irmão ninja o acertou com uma kunai em um de seus pés, depois continuou correndo. Mesmo assim, o predador foi atrás dele. Como não tinha outra escolha, na beirada do telhado, o ninja utilizou uma fumaça e saltou. Quando o predador vai atrás dele, o ninja arremessou suas kunais que acertaram o predador e o irmão, durante a queda, foi cair no rio lá embaixo. Parece que ele escapou, e nesse momento percebeu que o outro irmão ainda estava vivo e ele também caiu no rio. Infelizmente, eles não podem continuar essa batalha, tem alguma coisa ali. E o predador brotou do nada. O irmão Shogun defendeu o ninja e foi acertado pelas garras do predador. Agora juntos os dois vão combater o monstro. Utilizando as habilidades de samurai e ninja, eles conseguem combater a criatura por um tempo e o irmão ninja percebe como funcionam os explosivos dele. Ele viu que um ficou no chão e depois de ser acertado pelo predador, seu irmão conseguiu acertar o monstro pelas costas. Ele então continuou no combate contra a criatura extremamente poderosa, mas foi rapidamente derrubado. O irmão ninja foi pego pela corrente do monstro, mas era isso mesmo que ele queria. Conseguiu implantar aqueles explosivos no dispositivo da criatura, que explodiu acertando uma árvore. Os irmãos então se olharam e foram correndo para cima do monstro, que ainda estava vivo, e com suas katanas o partiram em vários pedaços. Agora o irmão Shogun vai perder a vida. Ele diz para seu irmão que as folhas das árvores crescem juntas lado a lado, mas quando elas caem, sempre caem sozinhas. O irmão ninja, entretanto, falou que seu irmão Shogun não está sozinho. O Shogun perdeu a vida e o irmão ninja foi parar com uma daquelas coleiras lá no mesmo lugar onde estava a ursa, e percebemos que havia mais uma terceira pessoa ali. O filme nos leva até a Flórida, nos Estados Unidos, em 1941. Um jovem pilotava seu carro em alta velocidade sonhando acompanhar um avião que passava por ali, só que o carro infelizmente quebrou e o pai dele veio ajudá-lo a consertar em seguida. O filho explica que sonha em ser piloto algum dia e não sabe como consertar seu carro. O pai diz para ele que isso é o básico, ele tem que aprender a fazer isso sozinho, e entra no veículo para identificar qual foi o problema. O homem ligou o motor e depois se concentrou para ouvir todos os barulhos. Ele rapidamente conseguiu identificar o problema e falou para seu filho que ele afogou o motor e injetou combustível demais. O filho quer saber como consertar isso, mas o pai não vai contar. Ele nunca vai ser um piloto se não conseguir consertar seu próprio motor, e agora a situação complicou ainda mais. O filho foi convocado para a guerra. Essa história se chama A Bala. O jovem chamado Torres já estava em um navio em 1942 consertando seu próprio avião. Ele quer de qualquer maneira ser um piloto completamente, e até mesmo o oficial veio ver como ele estava indo. Torres liga o avião para mostrar que consertou o motor, mas poucos segundos depois o avião quebra mais uma vez. Torres quer de qualquer maneira pegar outro avião para ir para a guerra, mas o oficial fala que ele não vai fazer isso. Tem que consertar o motor de seu avião para poder aprender o que significa ser um piloto de verdade. De repente, eles ouvem um barulho. Vários aviões deles foram abatidos e os pilotos falam que nunca viram nada parecido. Torres se aproximou do motor de um desses aviões e viu que tinha algo estranho lá dentro. O oficial e os outros saíram numa missão para procurar quem atacou aqueles outros, e enquanto isso, Torres removeu aquele negócio estranho de dentro do motor do avião. Ele cutucou, mas nada acontecia, e quando o aqueceu com um maçarico, aquele objeto parece que ganhou vida. Ele então mirou no motor do próximo avião que estava sendo ligado ali perto e puxou esse motor para longe com uma corrente. Torres não entendeu nada. O oficial e os outros encontraram os pilotos inimigos franceses e começaram um combate. Torres sabia que ele tinha algo perigoso sobrevoando aquele lugar e queria avisá-lo ao seu oficial, mas o rádio não estava funcionando, e para poder avisá-lo ele vai ter que se aproximar com o seu próprio avião, que se chama A Bala. Com a ajuda de seu colega, o Delgado, ele coloca o motor para funcionar de verdade e pede apenas 1 minuto. O jovem utiliza a mesma técnica de seu pai e depois é rejetado para fora do porta-aviões. Ele quase não consegue, mas no último instante decolou de verdade. Seus colegas terminaram de finalizar os franceses e Torres se aproximou para dizer que tem algo extremamente poderoso acima deles. Algo que eles não podem derrotar e tem que fugir. Mas, de repente, um dos pilotos já foi destruído. A nave do predador apareceu bem à frente deles. Todo mundo ficou em choque.
O predador vai abatendo um a um, atravessa um deles com um gancho para remover o motor de seu avião. Depois elimina mais um e queima outro com os propulsores de sua nave. Nesse processo, o avião do Torres ficou com o motor pegando fogo. Só sobrou ele e o oficial. Torres vai ter que sair pela asa para poder consertar aquele fogo, removendo o combustível de dentro daquele motor. O predador está na cola deles, mas foi distraído por mais um outro colega que apareceu do nada. Mas o predador utilizou uma espécie de rede para simplesmente picotar o avião dele inteiro, e os pedaços de seu corpo bateram no avião do Torres. Como não conseguiu tirar o combustível daquele motor, Torres teve que empurrá-lo e fazê-lo cair de seu avião. Isso chamou a atenção do predador, que efetuou um disparo contra aquele motor que estava mais quente do que o avião. Nesse momento, Torres percebeu que o predador seguia através do calor. Eles vão subir com os aviões para esfriar a temperatura do motor e ficarem invisíveis na visão do predador. Isso realmente vai funcionar, mas o oficial percebe que um deles tem que ficar para poder destruir o predador e vai se sacrificar. Ele não desliga seu motor, enquanto Torres desligou dele e ficou invisível. O predador então efetuou um disparo contra o oficial e o picotou inteiro. Agora invisível, Torres desceu em queda livre bem atrás do predador e efetuou um disparo contra o motor dele, que parou de funcionar, mas não foi o suficiente para derrubá-lo. Torres teve que religar seu avião e, sem outra escolha, foi para o território inimigo. Ele teve a utilizar as armas dos inimigos para tentar abater o predador. Ele passou pela cidade inteira, depois foi para o meio dos porta-aviões inimigos. O predador foi acertado por diversos disparos, mas ainda assim sobreviveu. A cabine de comando dele ficou de fora. E Torres teve uma ideia. Ele enviou uma quantidade absurda de combustível para o motor de seu avião e permitiu que o predador o acertasse. Com a corrente presa, ele acionou paraquedas. Seu avião foi parar atrás da nave do predador. E a corrente removeu o motor do avião, que acertou bem na cabine do predador e explodiu graças ao combustível que o Torres injetou lá dentro. Ele destruiu a nave do monstro. Depois esperou resgate e vemos que ele voltou para os Estados Unidos para trabalhar na garagem de seu pai, que já perdeu a vida. Mas de repente tudo começou a tremer. Torres foi para o lado de fora e tinha uma nave alienígena que o levou para fora do planeta Terra. E assim ele se encontrou com aqueles outros dois campeões de predadores. Todos eles foram capturados pelos alienígenas e levados até uma arena. Lá centenas de predadores esperavam para observar uma batalha. O rei dos predadores chegou em sua própria nave. Utilizando tradutores, o gigantesco monstro falou para os três que eles estão ali para lutar até a morte. Vai ter apenas um sobrevivente, e ele irá lutar contra o próprio predador líder de todos. Para mostrar que não podem fugir, o rei dos predadores mostrou que aquela coleira pode explodir a cabeça deles. Para poder batalhar, cada um receberá um objeto letal que cabe à sua era. Ursa recebeu um machado, o japonês recebeu uma katana e Torres recebeu uma garrucha velha pra caramba, que ele nem sabe utilizar direito. Isso não é do tempo dele. Ursa já partiu pra cima dele e o disparo nem funcionou. A arma tá descarregada. O japonês salvou Torres dizendo que eles têm que trabalhar juntos para escapar disso. Mas um não entende o outro, cada um fala em seu próprio idioma. O japonês tenta de qualquer maneira demonstrar para a Ursa que eles não devem lutar. E Torres tenta dizer que se eles chegarem à nave do rei, ele pode tirar todo mundo dali. Mas mesmo assim, Ursa vai continuar combatendo o japonês, pois ela quer ir para o paraíso junto de seu filho e para isso tem que morrer em batalha. Torres tenta ajudar o japonês, mas acaba se permitindo em problemas. E de repente, o rei predador chama um monstro gigantesco. Esse monstro é tão poderoso que devora um dos predadores com facilidade. Torres conseguiu pegar a munição que tinha para seu objeto letal e efetuou um disparo contra o machado da Ursa, antes que ela eliminasse o japonês. Isso a fez se lembrar de seu filho Anders. Ela ouviu no Torres, que de repente foi engolido pelo monstro. Ursa ficou irritada, achando que aquele era seu próprio filho, e partiu para cima do monstro com o machado. Lá dentro, Torres encontrou o braço daquele predador. O japonês pegou sua katana para ajudar a Ursa contra aquele monstro, enquanto Torres lá de dentro perfurava o monstro com o braço do predador. Trabalhando em equipe, Ursa e o japonês conseguiram eliminar o monstro e um outro predador viu tirar o corpo dele da arena, e o Torres ainda estava dentro. Como ainda não se entendem, Ursa parte para cima do japonês. Ele não quer batalhar, ele quer dar outro jeito, mas aí o predador fala que se eles não lutarem, os dois irão perder a vida. Ainda assim, o japonês não vai fazer isso e bota sua espada no chão. Ele está pronto para se reencontrar com seu irmão, mas quando o predador vai detonar as colheras, elas não explodem. Acontece que o Torres conseguiu escapar lá de dentro com o braço daquele predador e ainda pegou a nave do outro. Juntos eles sobem e vão em direção ao rei dos predadores para utilizar a nave dele. Com um único golpe, o gigantesco monstro faz todos caírem de cima daquela nave jet ski avançada dos alienígenas. Ursa fala que o rei destruiu seu filho, mas agora ele vai enfrentar a mãe dele. A mulher parte para cima do monstro e é derrubada, o japonês também, mas eles não vão desistir. O rei está apenas brincando com eles, afinal é muito mais poderoso. E trabalhando em equipe, o japonês e Ursa conseguem acertá-lo com diversos golpes que não são suficientes para pará-lo.
Enquanto isso, Torres entrou na nave dele e está utilizando a técnica de seu pai para descobrir como pilotá-la. Ursa e o japonês acertaram muitas pancadas no rei, mas isso irritou e ele derrubou os dois ao mesmo tempo. Segurando as cabeças deles, o rei vai eliminá-lo japonês primeiro. Ursa grita para ele não fazer isso, e nesse momento Torres liga a nave e os propulsores empurraram o rei para fora daquele lugar. Com o tempo, Torres estabilizou, chamou os dois para entrarem na nave. O rei dos predadores conseguiu voltar e com sua lança removeu o braço do japonês.